Bom, e a gente sabe que segurança pública é sempre um dos pontos considerados importantes pelos eleitores na hora de escolher seus candidatos. Por isso, esse tema sempre ganha destaque no plano de governo dos presidenciáveis. A gente vai detalhar esse assunto, mas antes, vamos trazer alguns dados para enriquecer ainda mais nossa discussão. Adianto que não são bons dados. Segundo o Instituto Sou da Paz, a cada 10 homicídios ocorridos no Brasil, apenas 3 são elucidados, o que representa 37% dos casos, ou seja, mais de 60% das ocorrências ficam sem resolução. Divulgado este mês, o levantamento do Instituto Sou da Paz consolidou os dados do ano de 2019. Em 2018, o número de casos resolvidos foi de 44%. Vou chamar o Leandro Rezende aqui. Leandro Rezende, a minha pergunta nem é tão longa, não. A minha pergunta é: a nossa impunidade só aumenta? Pois é, Luciana, o Sou da Paz tem um indicador, né, para medir esse esclarecimento de homicídios. O Instituto Sou da Paz bolou esse indicador, porque também o indicador para poder medir esse esclarecimento de mortes pelo país, ele também não existe, né? As secretarias de segurança não trabalham com esse indicador. Então, o Sou da Paz considera esclarecido, para resumir muito o conceito deles, mas considera esclarecido um homicídio quando o Ministério Público oferece uma denúncia, né? Então, significa que a Polícia Civil investigou, se chegou a um suspeito, a um culpado ali, se chegou não a um culpado, mas a um suspeito, e se tem uma denúncia do Ministério Público. Então, a gente tem, com esse dado super alarmante, né, uma amostra de que o Brasil continua sendo um dos países em que mais morrem pessoas, sobretudo vítimas por armas de fogo, em todo o mundo, e a capacidade de resposta das nossas forças de segurança não é suficiente para poder lidar com a quantidade de gente que morre, que é assassinada no país. É um dado que chama muita atenção, é um dos problemas de segurança pública que os presidenciáveis deveriam ter que debater, né, no nosso país hoje. Além de um derrame de armas de fogo, de uma força do crime organizado em algumas regiões do país, um avanço das milícias, ainda tem esse dado trazido pelo Instituto Sou da Paz, que faz periodicamente essa análise, todo ano, né, eles pegam com algumas secretarias de segurança do país, eles pegam dados para tentar chegar e bolar essa conta, fazer esse indicador, e de fato bastante alarmante. Para citar um homicídio jamais esclarecido totalmente, vou citar aqui o da vereadora Marielle Franco, né, que até hoje ainda está em investigação as circunstâncias de quem teria mandado matar a vereadora Marielle Franco aqui do Rio de Janeiro, gente. Vamos então falar das propostas dos candidatos, seguindo sempre a ordem das pesquisas eleitorais mais recentes. Vamos começar então pelo ex-presidente Lula. Se eleito, o petista propõe a implementação do Sistema Único de Segurança Pública e a valorização do profissional que atua nessa área, a partir de programas psicossociais. Lula também pretende focar a política de combate às drogas na redução de riscos e maior assistência aos usuários. Por fim, ele quer expandir políticas de combate à violência contra as mulheres. Gustavo Uribe, vamos fazer um bate-bola agora sobre esse plano de segurança de cada candidato. No de Lula, eu já destaco agora um aceno que ele faz aos policiais, uma força que está muito alinhada com o presidente Jair Bolsonaro, né? Um aceno costurado por Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo e é candidato a vice-presidente da República. Geraldo Alckmin acabou capitaneando essas medidas no programa de governo, porque foi governador de São Paulo e lidou muito bem com a segurança pública. Conseguiu, inclusive, diminuir alguns dados sobre homicídios culposos e dolosos em São Paulo. Era uma necessidade da campanha de Lula fazer um aceno para este público, que é um público, como você disse, Luciana, mais afinado ao presidente Jair Bolsonaro. E aí Alckmin faz algumas propostas, por exemplo, como a valorização do profissional da segurança pública. E um diferencial do programa de Lula é que ele não pensa apenas numa reestruturação da carreira, mas também programas psicossociais. Há muitos casos de depressão e até suicídio entre
quem age na área da segurança pública. Então foi feito um programa de governo focado para ajudar esses profissionais. Há também a questão da violência contra a mulher, que é muito cara ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. Políticas que sejam um pouco mais diretas para proteger as mulheres de casos de violência doméstica. E aí há no programa de governo também uma lembrança às patrulhas de Maria da Penha, que são patrulhas que acabam ajudando e socorrendo mulheres que sejam alvo de violência dentro de seus lares. Leandro, esse é o tipo do tema que cai na prova do debate, né? Você tem que estar muito bem amarradinho, né? Sidney, o plano do ex-presidente Lula ele até guarda algumas similaridades com outros planos já apresentados, né, que é a ideia de se implementar esse sistema único de segurança pública. É um debate que é feito entre os especialistas da área há um tempo e é exatamente a mesma proposta que o Ciro Gomes apresenta, a implementação de um sistema único de segurança pública. De uma forma geral, foi o Uribe, inclusive, que fez esse pente fino em cima dos planos de governo dos candidatos. Me parece que a discussão ela está ainda num campo muito de pouco compromisso e de pouca proposta, né? São ideias mais gerais, tanto do Lula, Bolsonaro, Ciro e Simone Tebet. De uma forma geral, dá para a gente colocar os quatro planos de governo um pouco nesse sentido, de um diagnóstico da situação do país e de algumas sugestões que estão aí há bastante tempo, mas o Brasil tem problemas urgentes para lidar, né? Para citar, enfim, apenas dois deles: armas de fogo, questão da segurança pública no Amazonas também, que é uma preocupação grande. E agora a gente fala sobre os planos do atual presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição. Na segurança pública, ele quer mais investimento em tecnologia para combater o crime organizado, além de propor uma melhora no plano de carreira de policiais e militares. Jair Bolsonaro também quer a aprovação do projeto de lei sobre excludente de ilicitude e a proteção ao produtor rural contra invasões de terra. Gustavo Uribe, esse tema que é polêmico e se Bolsonaro vencer, pode ser que desta vez ele coloque logo para jogo que é excludente de ilicitude, né? Você acha que ele é mais tema para a campanha ou de fato é para valer se houver essa possibilidade de implementá-lo, né? Olha, Sidney, apesar do presidente Jair Bolsonaro ter uma maioria na Câmara dos Deputados, não foi adiante, porque é um tema bastante polêmico. Poderia ser considerado um salvo-conduto para que policiais e militares matem durante o exercício profissional. Há uma grande dificuldade de investigações quando há crimes cometidos por agentes de segurança, inclusive uma defesa do governo de São Paulo das câmeras nos uniformes dos policiais. É uma questão importante que chegou a diminuir os casos de violência cometidos por policiais e militares em São Paulo, que foi um dado até de uma diminuição até de 38%, 40% no ano passado. É uma medida bastante polêmica que o presidente Jair Bolsonaro é contrário. Há um ponto interessante do programa de governo também dele, que é a questão da segurança no campo. O programa de governo não fala muito bem se a flexibilização, por exemplo, do porte e posse de armas é uma medida que pode ser aumentada para que haja mais segurança no campo, mas fala mais especificamente das invasões de terra, que é um tema que o presidente Jair Bolsonaro fala bastante, que houve uma diminuição dos movimentos, por exemplo, o MST, de invasão de propriedades rurais. Então é um plano mais focado na tecnologia e na inteligência para combate ao crime e essa questão também de proteger os servidores da área da segurança quando se fala na questão do excludente de ilicitude. Pois é, Leandro, vou pegar daí para dizer que talvez o plano do presidente Jair Bolsonaro seja o que mais acene e não estou discutindo aqui juízo de valor se é bom ou se é ruim, mas que mais acene para os policiais, para os profissionais de segurança pública. Que apesar disso, Luciana, tem uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro, porque havia uma promessa de reajuste aos policiais e esse reajuste acabou não acontecendo, que gerou uma série de reações, por exemplo, da Polícia Federal, né, com relação ao presidente da República. A Polícia Federal até, inclusive, enfim, fez manifestações, associações da PF fizeram manifestações quando o presidente falou ali sobre as urnas eletrônicas. Então, existe uma adesão desse segmento das forças de segurança ao presidente Jair Bolsonaro, mas é uma relação que não foi exatamente simples nos últimos anos de governo. E tem um ponto que aparece ali diluído ao longo do programa do presidente
da República, que é a questão da liberdade, né? Várias vezes a palavra liberdade é mencionada no programa do presidente Jair Bolsonaro, e um dos pontos em que a liberdade é mencionada é a liberdade de armamento, de armar, das pessoas poderem comprar armas de fogo. Foi uma promessa do presidente Jair Bolsonaro em 2018 de flexibilizar a legislação para porte e posse de armas de fogo. Foi uma promessa de campanha em 2018. Uma promessa absolutamente cumprida a partir de 1º de janeiro de 2019, mas que gerou uma série de impactos para a segurança pública na avaliação de alguns especialistas e fontes também dos ministérios públicos e polícias com quem conversei nos últimos dias. Agora a gente fala sobre os planos de Ciro Gomes para a segurança pública. Ciro quer a implementação de um sistema único de segurança pública e investimento em inteligência e recursos para combater o crime organizado. Ciro também propõe a reestruturação das carreiras policiais e uma política de prevenção com foco nas minorias raciais e de gênero. Esse plano de segurança pública em relação a minorias raciais e de gênero, porque o que a gente acompanha, é claro, vítimas, as maiores vítimas da violência, e a gente acompanha especialmente nas grandes cidades, são negros e são mulheres vítimas do feminicídio. É um diferencial. Pessoas trans também, LGBT. É um diferencial do programa de governo de Ciro Gomes, dar um pouco mais de atenção a essas minorias que são tão flageladas pela violência. O Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA+ do mundo, e hoje as maiores vítimas da violência urbana são justamente os negros. Então ele dá uma atenção maior a políticas públicas que protejam essas populações que hoje são bastante marginalizadas quando se discute política social. E há também a questão que é importante do Ciro Gomes, também que pode ser considerado um diferencial, é que ele fala mais sobre as fronteiras, sobretudo na região amazônica, a necessidade de haver uma segurança maior para impedir a entrada de drogas e armas. Ele fala do plano de aumentar, por exemplo, o contingente de segurança nas fronteiras da região amazônica. E o resto das propostas é bastante parecido com Luiz Inácio da Silva, como o Leandro Rezende disse. Você implementar, então, essa espécie de SUS da segurança pública, que é uma comunicação maior dos entes federativos com o governo federal, até com uma maneira de inteligência, de você conseguir ter uma conversa um pouco mais salutar para investimento, tanto em tecnologia como também em estrutura, e a questão também da reestruturação da carreira policial, uma tentativa de valorizar mais os profissionais da segurança pública. Leandro, sempre se fala em inteligência em campanhas políticas, né? E de fato há necessidade de se investir nesse segmento. Alguns governantes prometem na campanha, até implementam parcialmente um serviço de inteligência e depois isso acaba sendo descontinuado. Por que a teoria e a prática são tão difíceis nessa matéria? Olha, Sidney, no caso desse plano de governo do Ciro Gomes, né, esse investimento na Amazônia, me parece que ele responde a um anseio de uma parte da sociedade que viu o problema da região amazônica ser desvelado, descortinado, enfim, colocado para todo mundo ver da morte do Bruno Pereira e do Dom Phillips, né? A partir ali da terra indígena do Vale do Javari, tem um fluxo muito grande da rota de drogas aqui para o Brasil. Então, o Brasil vive uma situação, de fato, bastante complexa do ponto de vista da segurança pública, e as fronteiras têm um papel muito relevante nisso, porque muitas armas de fogo chegam pelas fronteiras, como da região amazônica, mas outras do país também. Então, olhar para as fronteiras e tê-las como um problema para a segurança pública, elencá-la como um problema para a segurança pública, de fato, é bastante relevante, né? Depois de o que aconteceu com o Bruno, com o Dom lá, o crime organizado atuando com tanta força por lá, de fato, emblemática a necessidade de que os candidatos também olhem para essa região. E agora a gente fala sobre os planos de Simone Tebet para a segurança pública. O plano busca reduzir o número absoluto de mortes violentas intencionais, além de exercer maior controle das fronteiras para conter a entrada de drogas e armas. Tebet também quer revogar decretos que flexibilizem posse e porte de armas de fogo, além de revisar o Código Penal e ampliar as patrulhas Maria da Penha contra a violência doméstica. Uribe, nós vimos ali uma primeira proposta, redução de crimes violentos e mortes, né, intencionais.
é uma intenção, todos torcemos para que isso aconteça. Mas como? Falta essas propostas definirem um pouco melhor como tudo vai ser feito, já que as propostas estão resumidas em frases? Falta sim. O Leandro foi bem sucedido quando disse que são planos generalistas. São de menos de 100 páginas. Você não tem metas ou propostas que sejam específicas, explicando a maneira de realizá-las. Mas fazendo um diferencial e uma análise dos 4 candidatos, a de Simone Tebet é a mais completa, com sinalizações um pouco mais concretas. Por exemplo, há uma proposta dela de retomar o Ministério da Segurança Pública, para dar um enfoque maior ao enfrentamento da violência. E aí a gente faz um fecho para o começo da nossa análise. Ela também propõe uma maior elucidação dos casos que ficaram sem respostas, já que a maioria dos crimes do país não são resolvidos. Ela não coloca, claro, percentuais, não coloca a maneira de se fazer essas propostas, mas ela elucida essa intenção de você aumentar os casos que realmente ficam sem punição e sem descoberta de quem foi o mandante ou responsável pelo crime. São propostas um pouco mais diretas e propostas que, como ela é uma candidata mulher numa chapa com 2 mulheres, ela dá mais espaço à questão do enfrentamento contra a violência doméstica e também o aumento das patrulhas também da Maria da Penha para tentar elucidar crimes domésticos cometidos contra as mulheres. Melhor seria, Leandro, quando a gente pegasse, lesse plano de um presidenciável, de alguém que a gente poderia votar, a gente lesse um estudo concreto feito pela equipe desse presidenciável, traçando metas. Olha, a gente vai reduzir em 30% os crimes contra mulheres baseados, tendo essa ou outra ação. E é o que a gente não encontra, né? Pois é, não encontra, são planos generalistas, em grande medida, são generalistas que, na verdade, estão colocando ali prioridades, né? E aí caberá saber se quem for eleito nos próximos 4 anos vai tratar do tema com a seriedade que ele merece. No tema de violência de gênero, violência contra mulheres, também é algo a se destacar, que ele aparece nos 4 planos de governo, né? Combate à violência contra a mulher aparece lá no plano do presidente Jair Bolsonaro, Lula, Ciro, Simone Tebet também, e é de fato um dos problemas a serem enfrentados, né? Tem levantamentos aqui do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, por exemplo, que mostram que durante a pandemia de Covid, quando as pessoas estavam mais em casa do auge da pandemia, o crescimento de casos de violência doméstica foi bastante fora da curva, né? Então, claro que isso, sempre quando a gente trata desses dados, os especialistas apontam que é preciso sempre levar em consideração a subnotificação pelo medo que dessas mulheres têm de denunciar casos em que foram agredidas, mas o crescimento dos casos, considerando ainda a subnotificação deles, demonstra que, de fato, você tem um problema e de que quando você tem um problema dessa magnitude, só com política pública que você consegue, de fato, resolver. Pelo menos está no horizonte aí de preocupações dos candidatos.